até comentei com você em off, essa mudança, assim, foi, tipo, vamos dizer, o que me salvou, né, de uma experiência que eu tive triste. Se não fosse o pornô, se não fosse os clientes, eu não estaria viva, de verdade, sério. Aproveitando que você entrou, você publicou recentemente, né, no seu É. Instagram. Você pretende parar, então? Então, vamos dizer que eu não tive a melhor experiência, assim, com familiares, assim, com pai. Não, com pai não, meu pai é maravilhoso. Com padrasto, a minha falecida mãe. Então, assim, eu fiquei pensando assim, você imagina você tão puro, vamos dizer, eu era muito pura mesmo. E de repente ter uma pedofilia, uma coisa assim, você não Rolou sabe. pedofilia com você? Eu entrei para esse meio porque eu precisava alguma coisa para eu continuar a querer ficar vivo, porque eu não sabia. Eu não sabia o que queria fazer. Eu falava assim, gente, eu tenho forças para superar isso e tal. Então, eu fiquei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. E assim, por isso que eu falei, foi sem querer que aconteceu. Mas foi o que fez eu aprender, porque eu não tinha experiência, eu não tinha maturidade, eu não tinha, não vivi, eu fiquei muito presa assim na minha casa, com meu padrasto, com a minha Mas família. foi o seu padrasto que Então, abusou de você? eu não gosto assim de expor as pessoas, né? Porque mas foi, só que assim, acaba que você expõe, né, de uma certa forma. É, só que assim, ele não fez o ato, ele tentou fazer. Então, vamos dizer que essa época, uns 13 anos, assim, eu não sabia o que eu iria fazer, se eu sairia de casa, se eu ficaria naquela casa, porque ele pagava meus estudos e, enfim, a minha mãe, de uma certa forma, ela é falecida. Faleceu em 2019, em maio de 2019. A minha mãe, de certa forma, ela gostava meio que ele fizesse isso, sabe? Porque, tipo, a minha mãe estava ficando coroa e, tipo, ele era pedófilo. Então tinha meio que uma forma de continuar mantendo o casamento. Meu Deus do É, céu, sua mãe foi conivente, então, com as... foi conivente. E ela sempre Meu falava que não Deus. sabia o que estava acontecendo, mas ela sabia. E aí ela deixou isso rolar, né? E no final, assim, vamos dizer que ela deixou rolar para ela ter os benefícios assim financeiros, porque ele tem uma situação Sustentava a boa, casa. sempre teve uma situação boa, né? E ao mesmo tempo ela podia viver a vida dela, assim, tipo, Meu putaria, fazer Deus. acontecer, sair contra os homens e tal. Então, assim, Que horror. ela usou, né? Mas só que eu achava muito difícil lidar com isso tudo. E eu falava, gente, por que que eu nasci numa família assim? Você tentou contar pra ela ou nem se sentiu por perceber que ela aquilo era vantajoso pra ela, você nem ousou É. tocar no assunto? Não, eu contei pra minha irmã, assim. Eu só não posso ir a fundo, assim, pra falar outras coisas que aconteceram, assim, porque aí eu vou colocar muito exposta e já não dá pra colocar tão exposta, assim, né? Eu prefiro falar de mim, assim, né? Uhum. Não colocar outras pessoas, assim, que também não tiveram coisas legais, assim, né? Que também viveram na mesma casa, vamos dizer assim. Mas aí eu confiei de falar com a minha irmã e tal, mas no final outras coisas que aconteceram assim na minha família e outros envolvimentos, assim, vamos dizer que na, era eu e minha irmã. Então, teve uma outra coisa também que ocorreu que eu não posso colocar ali para todos saberem. Então, depois de tudo que eu vi, vamos dizer, a única experiência que eu tive era assim, eu poderia, vamos dizer, pro caminho certo ou pro caminho errado da vida, né? Pra prostituição ou pros estudos, né? Pro crime ou pra vida certa, vamos dizer assim. Você tem vontade de fazer terapia, de... Tenho, ter até, assim, eu tenho até vontade, por quê? Porque, tipo, eu faço isso com a minha filha, ela tem uma psicóloga dela. Eu acho que mais assim, só pra não voltar à imagem do passado, porque assim, eu não tenho mágoa, meu padrasto, a minha mãe que já é falecida, pelo contrário, eu ajudei ela, ela tava com mal de Parkinson, eu em nenhum momento Nossa. deixei de ajudá-la, em nenhum momento, nem no último dia de vida dela eu deixei de ajudar ela. Então, eu não tenho mágoa, mas às vezes as lembranças, né, você fica assim, vamos dizer que você fica tentando entender, né? Vamos dizer que as lembranças são assim, mas por quê? A gente não sabe o porquê. Então, talvez uma ajuda nesse sentido, eu acredito que você talvez não precise das perguntas. Talvez Eu alguém que acho que possa te seria bom, orientar. até porque se você estipulou de que esse vai ser o seu último ano, até pra ver como é que vai ser essa transição, né? Como vai ser a Elisa nessa nova fase da vida. Às vezes, quando a gente para, começam a ressurgir perguntas ou surgirem novas perguntas que a gente que vai precisar de alguém, né, ali te acompanhando para te ajudar nesse processo, né?